a nossa aula de hoje da Escola Dominical, iniciando Apocalipse capítulo 4, a partir do versículo 9. Valdir vai fazer uma reintrodução e a partir daí do versículo 9 em diante. Bom dia a todos, quiser, Valdir. irmãos. É uma satisfação estarmos juntos nesta manhã de domingo para estudar a palavra do Senhor e também para, logo em seguida, apresentar um culto de adoração ao nosso Deus Todo-Poderoso. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. No domingo passado, nós finalizamos até o versículo 8 do capítulo 4. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo do capítulo 4. Vamos começar com uma oração? Onipotente Deus e Pai, nós nos achegamos diante de Ti nesse momento para louvar e glorificar o Teu santo nome, para exaltar a Ti, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Nós somos totalmente dependentes do Senhor, dependentes do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua bondade. Por isso, Pai, nós queremos lhe agradecer pelas inúmeras bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida de cada um de nós. Lhe agradecer pela sua proteção, pelos seus cuidados sobre a nossa vida. Amém. Nos perdoa, ó Pai, as nossas fraquezas, os nossos pecados. Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia mais nos fortalecermos no Senhor, a estarmos juntos do Senhor, nos fortalecendo espiritualmente, para resistirmos a toda e qualquer provação, toda e qualquer dificuldade. Nesse momento, Senhor, nós vamos estudar a Tua palavra. Suplicamos, ó Pai, que o Espírito Santo esteja nos conduzindo, esteja nos direcionando, para que nós falemos somente coisa que seja do Teu agrado, que esteja de acordo com a Tua palavra, que sirva para o nosso crescimento espiritual, que nós possamos aplicar em nossa vida. Amém. Esteja, Senhor, com cada irmão em Cristo Jesus, por todo o mundo, que no dia de hoje se reúne com o propósito de estudar a Tua palavra e de prestar um culto de adoração ao Senhor. É no nome precioso de Cristo Jesus que nós oramos e lhe agradecemos por tudo. Amém. Amém, Senhor. Então, no domingo passado, nós estávamos estudando os 4 seres viventes, a grandiosidade desses seres, como eles eram majestosos, ágeis, rápidos, viam tudo, tinham grande poder. Mas, apesar de tudo isso, o mais importante é o que eles faziam, né? O que eles fazem. Nós vimos que eles, dia e noite, louvavam a Deus. Então, se nós pegarmos aí no versículo 8, diz o seguinte: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, dia e noite, eles louvavam a Deus. E eles confessam que Deus é santíssimo, é o superlativo. Em Hebreus, né? Quando você repete 3 vezes a mesma palavra, você está transformando essa palavra num superlativo hebraico. Então, Deus é santíssimo, porque eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. Então, Deus é o Todo-Poderoso e eles têm esse reconhecimento. Apesar de todo o poder que esses seres viventes angelicais tinham, eles reconhecem que tem um Deus poderoso que comanda todas as coisas, que está acima deles. E Deus é eterno, eles confessam que Deus é eterno. Aí no versículo 8 eles deixam bem claro isso, né? Aquele que era, que é e que há de vir. Então nós interrompemos no domingo passado nesse ponto. Agora nós vamos ver como se comportavam os anciões. Então vamos ler do versículo 9 até o versículo 11. Quando esses seres viventes derem glória, honra
e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostram-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Nós vemos que os anciãos receberam coroas de ouro, nós já vimos anteriormente. E essa coroa de ouro não é mérito deles, né? Foi dado por Deus. Então eles reconhecem isso. Quando esses seres viventes prestam louvores a Deus, os anciãos também fazem a parte deles. No versículo 9 a 11 nós percebemos isso. No mesmo instante que os seres viventes dão honra e glória a Deus, os anciãos se prostram diante de Deus. Então, como esses seres viventes, esses seres angelicais, estão dando honra e glória a Deus, os anciãos se sentem no dever, na obrigação de honrar a Deus também, de reconhecer o poder do Deus Todo-Poderoso. Os cristãos que estão nesse momento representados por esses anciões sempre devem glorificar, honrar, louvar e exaltar a Deus. No nosso caso, que somos os cristãos, né, nós temos que sempre estar dando glória, honra, louvor a Deus. E reconhecer que Deus é o Todo-Poderoso. Como os anciãos, devemos reconhecer que tudo vem de Deus. Olha o que eles dizem aí. Tu és digno, no versículo 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Por quê? Todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então os anciãos reconhecem que tudo vem de Deus. Não é honra deles ter a coroa. Não é por causa que eles são bons, mas porque Deus é o Todo-Poderoso, é o benevolente, é aquele que proporciona todas as coisas para nós. E eles depositam aos pés de Deus as coroas que eles receberam. Nesse capítulo 4, nós pudemos ver alguns detalhes importantes que devem ser memorizados por nós e ser guardados. A glória, esplendor, força, poder, grandeza e magnificência de Deus. Então, nós pudemos ver nesse capítulo 4, que é o trono de Deus, a visão que João teve do trono, toda essa glória, todo esse esplendor, a grandiosidade de Deus. Tá certo? Os imperadores romanos tinham seus tronos, né? Na história secular, nós sabemos que o imperador tinha seu trono, mas nada se compara ao trono de Deus, ao poder que emana do trono de Deus. Então, isso era um conforto para os cristãos que estavam sendo perseguidos pelos romanos. Nós vimos também que Deus é o poder central do universo, e não os homens. E ele está no seu trono no céu. Os homens, nós, seres humanos, nós recebemos permissão para governar os povos, né? Mas podem ser retirados a qualquer momento. Vários imperadores, vários presidentes assumiram poderes e caíram, já não existem mais. Então, nós vivemos momentaneamente nesse mundo. E Deus permite que os homens tenham o poder de governar. Mas eles não são supremo. Supremo é somente Deus. E Deus está no comando. Então, esse reconhecimento é muito importante para nós, cristãos, para o nosso fortalecimento. E o propósito de João ter visto o trono de Deus era justamente esse: mostrar para os cristãos que Deus está no comando, mesmo diante de qualquer situação, e que eles permanecessem fiéis ao Senhor. A terceira coisa que nós vemos é que o trono de Deus está no centro do universo. E por isso devemos torná-lo centro da nossa vida. Tá? Não devemos olhar horizontalmente. Lembra?
Para que João tivesse a visão do céu, ele precisou olhar para o alto. Logo no início do capítulo 4, nós vimos isso, que ele olhou para o alto, não ficou preso às coisas terrenas. Somente Deus é digno de louvores. Lá em Salmo 96, nós podemos ver isso. Então vamos lá em Salmo 96. Estou procurando aqui. Diz o seguinte: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória. Entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Temível, mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Então, vou interromper aqui no versículo 6, mas depois vocês podem continuar lendo o Salmo 96 até o final. E fica bem claro nesse salmo que somente Deus é digno de todo louvor. Nenhuma outra pessoa, nenhuma outra coisa é digna de louvor. O quinto item é que, apesar das provações que nós possamos passar, Deus é Deus, devendo ser louvado independentemente do que aconteça. Pois, no fim, seremos vitoriosos em Cristo, se os nossos olhos estiverem voltados para o céu. Então, é difícil, muitas vezes, mas nós temos que ter forças espirituais para que, diante de toda e qualquer provação, nós reconhecermos que Deus está no comando. É uma luta diária que nós temos que travar. E nós só vamos vencer essa luta através da leitura da palavra e da oração constante com Deus. Nós temos que estar constantemente olhando para o céu, olhando para Deus, reconhecendo que nós seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Independente das tribulações que passamos, das dificuldades momentâneas, mas Deus garante uma vida eterna ao lado dele, para aquele que entrega a sua vida a Cristo Jesus. Lá em Atos 7, versículos 54 a 60, nós temos um excelente exemplo para a nossa vida a ser seguido. Além de seguirmos Jesus, que é o nosso alvo principal, existem exemplos na Bíblia de pessoas que se comportaram de forma digna e nos grandes momentos de dificuldades não foram infiéis a Cristo, perseveraram. Todo mundo conhece essa passagem. Eu gostaria que a Edna lesse para nós, Edna, Atos 7, versículos 54 a 60. Você tem condições de abrir o seu microfone? Capítulo 7, 54 a 60. É uma passagem bem conhecida de todos nós. 54 a 60. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-se para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelho
e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Muito obrigado. Perceberam o comportamento de Estevão? Ele não olhou para a situação que ele estava enfrentando. Ele não se amedrontou diante dos seus opositores. Nós vemos claramente o que ele fez no versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E aí ele disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Se ele tivesse simplesmente olhado para os lados, olhado para aquela situação que estavam prestes a apedrejá-lo, ele teria negado a Cristo Jesus naquele momento. Se nós olharmos somente para as dificuldades que estamos passando num determinado momento, ficarmos presos a elas, focando só a dificuldade, nós vamos cada vez mais nos afastando de Deus. Mas Estevão deixou um exemplo para nós aqui de comportamento digno. Ele olhou para o céu e foi fortalecido pelos céus, com a presença de Deus e de Cristo Jesus olhando para ele. Então ele fitou os olhos para cima, não ficou no horizontal. Então nós vimos no capítulo 4 essas coisas, tá certo? E Deus está no comando de tudo e fará tudo terminar bem. Muitas vezes nós temos dificuldade de entender isso, que Deus fará tudo terminar bem. Porque nós somos humanos, somos falhos, mas se nós estivermos cada vez mais nos apegando a Deus, nós vamos deixar na mão dele. Eu, sinceramente, luto bastante com isso, né? Tenho lutado muito para melhorar cada vez mais a minha confiança. É um trabalho de formiguinha, dia após dia, fortalecimento diário. Não é algo que você vai conseguir num passe de mágica, não existe mágica. O que existe é relacionamento com Deus. Ninguém vai conseguir isso de uma hora para outra. Ó, fiz assim, consegui. Não. Dia após dia, se aproximando cada vez mais de Deus e da palavra, é que nós vamos nos fortalecendo. Nós vimos também que estamos nesse mundo pela vontade de Deus, aí no versículo 11, né? Por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Todas as coisas foram criadas pela vontade de Deus. O próprio versículo 11 esclarece isso. Que um dia todos os povos prestarão contas a Deus. Então nós temos que ter essa convicção. Todo mundo vai prestar contas a Deus. Apocalipse 20, do versículo 11 a 15, nos diz isso, um pouco mais à frente. Olímpio, você pode abrir o seu microfone e ler para mim Apocalipse capítulo 20, versículo de 11 a 15? Se tiver dificuldade, Otávio, me ajuda aí. Acredito que o Olímpio está tendo dificuldade, né? Ele tá tentando abrir já lá o microfone. Já abriu o microfone. Tá bom. Pede para outro ler aí, que a minha página aqui tá ruim. Uma Bíblia velha, justamente desse item. Sem problema, Olímpio. Sem problema. Eu vou ler então, Olímpio. Eu leio. Muito obrigado. Apocalipse 20, versículo de 11 a 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo.
E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, aqui, no próprio livro de Apocalipse, fica claro que todos vão ser um dia julgados. Todos vão passar diante da presença de Deus e de Cristo Jesus. Com isso, nós terminamos o capítulo 4, que é a apresentação do trono de Deus, a apresentação de todo o poder de Deus, que Ele está no comando de tudo. Eu espero que tenha ficado claro para os irmãos esse capítulo 4. Como nós já combinamos, se alguém tiver alguma colocação ou alguma informação a acrescentar referente ao que nós vimos até agora, é só levantar a mão, o Otávio está olhando lá, ele me avisa, abra o microfone e pode se posicionar, tá bom? A qualquer momento, não tem problema algum. Nós vamos dar prosseguimento agora com o capítulo 5, que vai mostrar para nós o Cordeiro que redime. No capítulo 4, nós vimos que toda adoração foi direcionada para a pessoa de Deus, que é o Criador e o centro de todo o universo. Então, no capítulo 4, fala do poder, da grandiosidade de Deus. No capítulo 5, nós vamos ver agora a adoração e louvores direcionados para a pessoa de Jesus Cristo, como o Redentor da humanidade. Então, nós temos aqui dois momentos. Capítulo 4, direcionado para Deus, o Criador, o centro do universo, o Deus Todo-Poderoso. Agora, nós vamos ver adoração e louvores ao Filho, Jesus Cristo. Então, vamos ler o capítulo 5. Eu posso ler, Valdir, se você quiser. Você pode ler? Faz favor. O capítulo 5 todo. Pode ser. Pois não. Bem grande, né? Não tem problema. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Apocalipse, perdão. Otávio, Perdão. 5. Eu acabei apertando no lugar errado aqui. Podemos até dividir para não ficar muito cansativo para você. Você pode ler até o versículo 7, e eu peço para o Carlos, se é possível, ele der um sinal positivo aí, ele lê para mim do 8 ao 14. Aí você lê até o versículo 7 para não cansar muito você. Como preferir. É que justamente na hora de ler eu tinha batido no botão dos capítulos aqui. Então, Apocalipse 5, a partir do versículo 1 até o versículo 7. E o Carlos lê a partir do 8, ok. Tem problema, né? Desculpem por isso. Tem problema. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem do céu nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o livro da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro,
cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: dignos és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. A eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e os animais, e os anciões, e era o número dele milhões de milhares e milhares e milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto de receber o poder, as riquezas, a sabedoria e a força, honra e glória e aflições de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dados ações de graças e honra e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Obrigado. Obrigado, Otávio. Obrigado, Carlos. Então, nós estamos vendo aí, no capítulo 5, Jesus Cristo como o Redentor, o Salvador da humanidade. E a grandiosidade de Cristo Jesus, que tem um poder extremo juntamente com Deus Pai. O mesmo poder de Deus tem Jesus Cristo. E nós devemos render honra e glória a Cristo Jesus, da mesma forma que rendemos honra e glória ao Deus Pai. Então, essa é a visão que João teve. Então, João vê Deus segurando um livro. Esse livro tem algumas características que nós vemos logo no versículo 1, né? Ele está em forma de rolo, escrito dos 2 lados. O número 2, simbolicamente, é um número de fortalecimento, né? Nós vimos isso lá na introdução. Lembra da simbologia dos números? Então, é um livro fortalecido. Selado com 7 selos. O número 7 é a perfeição. Tá certo? É 3. Né? Nos números ali, ó, 3 é o número da divindade. 4 é o número da criação, o número cósmico, o número da humanidade. Então, você juntou a divindade com a humanidade. Então, é o número 7, 3 mais 4, é um número perfeito, é um número da perfeição. Essa é a visão que João teve do rolo, um rolo selado e Deus segurando, está representando aí, né, a figura de Deus. Ele não viu o braço e a mão de Deus, ele viu o rolo. Lembra como ele descreveu Deus? Em forma de luz. Ninguém nunca viu a Deus. Deus é luz. Deus é espírito. Então, ele não viu um braço humano. Aí está só representando. O selo tem 3 propósitos. Desde a antiguidade e até hoje, quando você manda uma carta, a carta vai fechada, selada. Tá certo? O selo tem 3 propósitos. Primeiro, era comprovar a propriedade. Quem emitiu aquela carta, aquele comunicado, garantir autenticidade. Então, quando você compra pela internet um produto e vem um selo de segurança, vem até escrito: se esse selo estiver rompido, não aceite o produto. Ele foi violado. Não sei se alguém compra coisas pela internet, mas a minha filha compra bastante e sempre vem um selinho lá escrito: se o selo foi violado, né, foi rompido, o produto foi violado. Então, o selo garante a autenticidade, garantia do produto. E protege o conteúdo. Somente o destinatário tinha autoridade para remover o selo e acessar o conteúdo do livro. Não é qualquer pessoa que poderia remover o selo e acessar o conteúdo do livro.
O selo, no caso da Idade Média, ele era formado com cera derretida. Então, o rei, ou o mandatário, o juiz, seja lá uma autoridade, ele fechava a carta, né? E entre as duas partes da carta ele derramava selo, e aí ele pegava um anel ou um marcador, um emblema da pessoa, né? Esfriava a cera, e saía a marca do selo de quem era a pessoa que emitiu a carta. Versículo 2 nos mostra que um anjo poderoso lança um grande desafio. Olha o que ele diz aí no versículo 2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Então ele dá esse desafio. E o que acontece? O desafio foi feito por quê? Romper um selo envolvia uma responsabilidade maior do que simplesmente quebrar a cera. Quem rompia um selo assumia a responsabilidade pelo conteúdo e a autenticidade do documento. Então, a carta estava direcionada a uma determinada pessoa. No meio do caminho, eu rompi aquele selo, deixei aquele selo ser rompido, eu vou ter que assumir toda a responsabilidade pelo meu ato. Como que eu vou fazer isso? Se eu não sou digno de fazer esse tipo de coisa, não fui direcionado para isso. Lançado o desafio, vejamos o resultado, quando foi lançado o desafio. Ora, nem no céu, versículo 3, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E aí no versículo 4, João diz: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Em toda a criação, não se encontrou alguém digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Ninguém no céu foi digno. Incluía anjos, serafins, querubins, arcanjos. Todos os seres celestes não tinham condições de abrir o livro. Ninguém na terra. Aí nós podemos relacionar líderes cristãos, os cristãos, o próprio João não era digno de abrir o livro. Por isso que ele diz: ninguém foi digno de abrir o livro. E João começou a chorar. Ninguém debaixo da terra. Refere-se ao reino dos espíritos mortos. Incluía Abraão, Moisés, Davi, Elias e até o apóstolo Paulo. Ninguém era digno de pegar esse livro e romper o selo. Por mais dedicados, né, e bons que fossem, nenhum deles tinha as credenciais e era digno bastante para romper os selos e abrir o livro. Ninguém se apresentou. Então, nenhuma dessas pessoas que nós mencionamos agora há pouco tinha condições de se apresentar e falar: não, pode deixar comigo que eu vou abrir o livro, vou romper os selos. Né? Nem Abraão, nem Moisés, Davi, nem os cristãos que haviam sido mortos, nem anjos celestiais podiam abrir o selo. No versículo 4, João chorava amargamente, ele pranteava, né? Porque se o livro não fosse aberto, ele não ficaria sabendo quais eram os planos de Deus para livrar os cristãos da opressão romana. Então, alguém teria que abrir o livro. No versículo 5, usando expressões messiânicas, né? Um dos 24 anciãos consola João. Olha o que ele diz no versículo 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, esse ancião vem confortar João. Pode ficar tranquilo, João. Tem uma pessoa que tem condições de pegar o livro e romper o selo. É o leão da tribo de Judá. É a raiz de Davi. Com essa descrição, automaticamente, João se lembrou que é
estava falando de Jesus Cristo, está certo? Ele relembra João de que, conforme as profecias messiânicas, Jesus é o leão da tribo de Judá. Gênesis 49, versículos de 8 a 11. Jacó deu o cetro a seu filho Judá, fazendo de sua descendência a tribo dos reis. Então, se nós formos lá em Gênesis, capítulo 49, versículo de 8 a 11, nós vamos ter essa informação, que Jesus é da descendência de Judá. Então, 49, versículos de 8... Eu posso ler, se você quiser, Valdir. Pode ler? Sim. Gênesis 49, 8 a 11. Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mãe estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho ao ramo mais seleto, lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Obrigado. Jesus é a raiz de Davi. Isaías, capítulo 11, versículo de 1 a 10. Eu não sei se o Olímpio agora tem condições de ler. Pode abrir aí e leia para mim Isaías, capítulo 11, versículo de 1 a 10. Agora dá. Tá? Opa, joia. 11, de 1 a 10. O ramo de Jessé. Um ramo surgirá no trono de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro da sua boca, matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá de conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Muito obrigado. Valdir, é seu pedido 9h45. Tá, ok. Mais 5 minutinhos nós vamos interromper, então. Então, nós vimos aí que Jessé era o pai de Davi, e Jesus fez parte dessa linhagem, a partir do momento em que Deus assim determinou. Se nós buscarmos lá em Mateus, capítulo 1, tem a genealogia de Jesus, tá certo? Do versículo 1 a 17. Nós não vamos ler, porque é uma passagem bastante conhecida de todas. Só mostra que Jesus é da descendência de Davi, da raiz de Davi. E deixa claro que Jesus venceu.
Isto capacita a abrir o livro e os seus 7 selos. Né? Ele diz, ó, a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Os soldados romanos, os religiosos judeus e Satanás, eles acreditavam que eles é que eram os vencedores. E por isso escarneciam a Jesus. Eles tinham essa impressão que estavam vencendo. Mas, na realidade, quem estava vencendo diante de todo aquele sofrimento é Jesus Cristo. Lucas 23, 35 a 37 nos prova isso. Lucas 23, 35 a 37. Walter, você pode ler para mim, por favor? Abrir aí e ler, se for possível. Lucas 23, 35 a 37. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve. Se é, de fato, o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Obrigado, Paulo. Então, nós vemos aí que as pessoas que estavam crucificando a Cristo Jesus achavam que eles eram vencedores. Mal sabiam eles que com o sacrifício de Cristo, Jesus se tornou o vencedor. Ele venceu a morte porque ele ressuscitou e está vivo hoje ao lado de Deus Pai. E com o sacrifício dele, nós temos a possibilidade de ter a vida eterna ao lado de Deus e de Cristo Jesus. Então, aquelas pessoas achavam que estavam por cima da carne seca, vamos dizer assim, né? Mas estavam redondamente enganados, porque Jesus é que venceu, e não eles. Porém, quando Jesus disse, está consumado, e inclinou a cabeça e rendeu o espírito, aí ele venceu. Nesse momento ele venceu, ele cumpriu o plano de Deus Pai. Ele veio ao mundo, cumpriu o plano de Deus Pai, foi crucificado, mas depois ressuscitou. Ele materializou o plano de salvação para a humanidade. Ele nos tornou possível o plano de salvação para nós. E confirmou o que disse a seus discípulos. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Lá em João, capítulo 16, versículo 33. Então, nós vemos João, capítulo 19, versículo 30, que é quando Jesus rende o seu espírito a Deus, e João 16 e 33, quando Jesus falou para os seus discípulos, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus já sabia antecipadamente que ele era o vencedor. Ele é o vencedor. Era e é o vencedor. Mesmo antes das coisas acontecerem, ele afirmou para os discípulos, eu venci o mundo. Venceu também a morte. João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. Será que o Ivan tem condições de abrir o microfone e ler essa passagem para nós, Ivan? Que nós vamos interromper daqui a pouco. Pode ser? Pode. Obrigado, Ivan. João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora removida do sepulcro.
Correu, pois, e foi ter com Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo correu mais ligeiro do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os panos de linho ali deixados, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu os panos de linho ali deixados, e que o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não entendiam a Escritura que era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos. Obrigado. Nós vemos aí Jesus, a descrição de Jesus vencendo a morte. Foi ressuscitado. Está ao lado de Deus Pai. Nós vamos interromper por hoje nessa passagem aí, tá certo? Vamos dar continuidade no domingo que vem, ao capítulo 5. Eu vou pedir para o José Erivaldo abrir o microfone e fazer uma oração para nós finalizarmos o estudo desta manhã. Oremos. Amado Deus, Pai onipotente, onipresente, Pai todo-poderoso, Pai, te damos graças, Senhor, por esse momento de estarmos aqui reunidos, estudando a Tua palavra, Senhor Deus, entendendo um pouco mais da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa nos tocar e faça com que a gente possa transmitir, Senhor, a Tua palavra, assim como está escrito, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento que o Valdir se dedicou para nos transmitir a Tua palavra. Te agradecemos, Senhor Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida de cada um de nós, Senhor. Te pedimos as Tuas bênçãos e te pedimos que o Senhor aceite este culto que faremos logo mais, Senhor, que seja do Teu inteiro agrado e que possamos nos dedicar, Senhor, para fazer tudo para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor Deus. Pois sabemos que Tu és único, o Deus único e verdadeiro, e por isso estamos aqui, Senhor, fazendo tudo para honrar e glorificar o Teu santo nome. E é no nome santo e precioso do Teu Filho amado Jesus, Pai, que oramos e agradecemos. Amém, Pai. Amém. Amém. Antes de encerrar, como eu tenho feito sempre, eu vou agradecer algumas pessoas aqui que estão no Facebook assistindo a aula. A Vanusa, o Daniel Costa, Joe Lampkin, nos vendo do Kentucky, na cidade de Danville também, bem-vindo entre nós. Também Walter Lapa, que está seguindo, Walter Olivetti, Antônio Manuel, Vincent Varghese, Lademir Valdo, Kleber Rodrigues, Cíntia Alves, quem mais aqui embaixo? Ingrid Merria, que está nos assistindo também da cidade de La Romana, na República Dominicana, bem-vinda também conosco. Claudete Girodo, Ana Mendes, Julio Mansano também está conosco. Então estamos convidando a todos novamente para no próximo domingo, às 9 da manhã, reiniciarmos aqui então o capítulo 5 de Apocalipse. Em alguns minutos iniciaremos o culto no mesmo link do Zoom e também será retransmitido nesta mesma página também pelo Facebook. Um bom dia a todos e os aguardamos para o culto, se não no próximo domingo. Uma boa semana a todos.